Romanos 11, versículo 17. Diz o seguinte a palavra do Senhor: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, em algumas bíblias, jambuzeiro, foste enxertado no meio deles e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriardes, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, não te ensoberbeça, mas teme. Porque Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecerdes. Doutrora, sorte, também tu serás cortado. Eles também não permanecem na incredulidade, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois, se fosse cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor, essa é a tua santa palavra. Deus nos dá entendimento daquilo que precisamos fazer e daquilo que precisamos entender, daquilo que precisa ser esclarecido no mundo natural e traz, Senhor, do mundo espiritual entendimento. Deus, em nome de Jesus, começamos hoje, Senhor, um propósito de oração por pessoas, Senhor, e levaremos esses nomes para Israel, enxertaremos na oliveira, Deus, e precisamos ter, Senhor, ciência daquilo que estamos fazendo, precisamos ter entendimento desse ato profético. Então, Deus, nos esclarece, abre a nossa mente, traz ela cativa, Deus, e me usa nesse altar, que é teu de honra e direito, Senhor, e fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meus queridos, essa palavra é uma palavra que ardeu no coração da pastora Luciana, e é um ato profético que nós vamos fazer. Ano passado nós fizemos o ato da bata, e foi espetacular. Quem estava conosco em Israel, no ato que nós fizemos o propósito da bata, tem entendimento da unção e do poder que desceu naquele lugar. Sabe o movimento que foi feito naquele lugar, porque a presença de Deus foi sobrenatural. Eu caí em prantos e foi sobremaneira, e eu não sei aqui quantos estão aqui, ou quantos fazem parte da igreja, quantos vão assistir esse vídeo, que colheram testemunhos da bata. Quantos estão aqui que colheram testemunhos da bata? Eu quero dizer para vocês que eu oro pela vida do meu pai, desde que eu sou convertido, deve ter uns 16, 17 anos. Eu coloquei o nome do meu pai na bata. Ele infelizmente não está aqui hoje, ele teve um problema, não pôde vir, e eu coloquei o nome do meu pai na bata. E o meu pai aceitou Jesus tem 4 meses. E domingo agora, eu como pastor, eu como pastor vou batizar meu pai. Então eu não sei se a sua fé vai ser capaz de alcançar o que nós vamos falar aqui hoje. Mas eu quero dizer para você que se você colocar a tua fé, todo o teu entendimento no que eu vou explicar para você essa noite, Deus vai fazer na sua vida, porque eu não sou privilegiado a ponto de Deus atender somente a minha oração. Deus está aqui por mim e por você.
O sangue dele foi vertido na cruz por mim e por você, não foi só por mim. Então, se aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua. Eu não sei há quanto você ora pelos seus familiares, eu não sei há quanto tempo você olha pela dureza de coração daqueles que te acompanham. Eu quero dizer para você que Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então, explicando essa palavra para você, o que nós vamos fazer aqui no final do culto, o que nós vamos fazer na semana que vem, essa palavra de Romanos, que nós lemos a partir do verso 17, a partir do verso 1, Paulo começa a falar sobre o futuro de Israel, um povo de coração que endureceu o seu coração para a graça de Deus, endureceu o seu coração para aquilo que Deus podia fazer pela graça e pela misericórdia, e um povo que ficou voltado na lei, para os seus costumes e pelas suas crendices, e pelas suas pequenices, não alcançou tudo que Jesus veio a ser para eles. E Paulo, com uma mente espetacular e um alcance fenomenal, se você começa a ler as cartas de Paulo, o que Paulo deixou escrito, você tem que entender Paulo como um homem abençoado e de uma abertura de coração para os planos e projetos de Deus de uma forma sobrenatural, porque ele conseguia enxergar coisas que para nós, hoje em dia, parece muito fácil, muito óbvio, mas ele, dentro de uma sociedade que preservava as leis, muitos rituais, a mente de Paulo conseguia transcender e alcançar, a ponto de deixar escrito para mim e para você, tudo que Deus queria para a minha vida e para a sua vida. Quantos estão entendendo? Digam amém. Ele deixa o livro de Romanos escrito para um povo que ele ia visitar, que ele pretendia visitar rumo à Espanha. Ele fala no livro de Romanos, ele deixa, é muito claro, ele deixa falando sobre salvação, justificação, propiciação, redenção. Ele deixa muito claro os planos de Deus para o povo, para os gentios, para o povo judeu e para os gentios. Ele vem falando nesse versículo que o povo não aceitou, mas eles são povo escolhido, eles são povo que vão, em determinado momento, ser analisados e serem recolocados na oliveira por causa da escolha de Deus. Eu estava no meu discipulado ontem à noite. Abaixa, por favor, só um pouquinho o teclado para mim, ou o retorno do teclado. Só um pouquinho. Eu estava ontem no meu discipulado e nós temos uma mania muito grande e triste de tentar entender os planos de Deus e as coisas de Deus com os nossos olhos naturais. Eu venho pregando desde a semana passada que coisas espirituais são coisas espirituais, coisas naturais são coisas naturais. Que nós, para alcançarmos e vencermos batalhas no plano e no mundo espiritual, nós precisamos usar armas espirituais. Mas nós continuamos com a mania e com um olhar crítico de querer racionalizar as coisas de Deus. Nós não vamos conseguir alcançar tudo que Deus tem para a minha vida, tudo que Deus tem para a sua vida, se você continuar racionalizando e tentando encontrar respostas naturais para as coisas sobrenaturais. A frase que nós escrevemos ontem, que eu deixei grifada para todo mundo, está no livro que nós estamos estudando no discipulado, diz o seguinte: ninguém que siga a razão pode andar por caminhos espirituais. Porque caminhos espirituais transcendem o raciocínio humano. Quantos estão entendendo? Você nunca vai conseguir explicar as coisas de Deus, as coisas que o Deus tem para você, as coisas que Deus tem para a sua família, as coisas que você precisa alcançar de Deus, se você continuar olhando para as coisas com um olhar natural. Não vai, irmão. Você não vai. Porque eu tive uma jovem que me procurou semana passada e falou para mim:
Meu pai é convertido, meu pai se afastou, meu pai, eu oro para o meu pai há 10 anos, e eu não consigo trazer e firmar meu pai novamente na igreja. Ele se decepcionou com o homem, ele se decepcionou. Falei, querida, amém. E o que você vai fazer? Desistir? Você vai desistir da vida do seu pai? Você está falando de 10, eu tive que orar pelo meu 17. E tem pais que se convertem com um ano que o filho é convertido, e daí você vai continuar olhando para o seu tempo e não olhar para o tempo de Deus? Você vai continuar brigando com as suas armas e não com as armas de Deus? Quem sabe, com o ato profético que eu fiz ano passado, é que foram quebradas todas as barreiras e as cadeias do inferno que prendiam a vida do meu pai, e eu consegui alcançar meu pai. Quantos estão entendendo? Digam amém. Nós precisamos aprender que o olhar de Deus sobre as coisas, sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, é uma manifestação que a nossa mente não alcance. Então, meu querido, eu não sei o problema que você está enfrentando, eu não sei o problema que você enfrenta na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, no seu trabalho, mas nós precisamos entender que o nosso olhar tem que ser espiritual, porque senão nós não entendemos o que Paulo está falando aqui. Porque Paulo fala aqui de graça. E, irmãos, a graça é de graça. Nós temos uma mania muito feia de dizer, eu não vou pregar para aquele irmão porque ele não merece, eu não vou alcançar aquela vida porque ele não merece. Ei, irmãos, merecimento está na casa de quem? Porque se Paulo fala que todos somos pecadores, se quando imaginamos que não somos pecadores, é aí que pecamos, quem é merecedor da salvação? Se não for pela justificação do sangue de Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. A partir do momento que nós achamos que somos merecedores, que os outros são merecedores, que aquele fulano é merecedor ou o Beltrano não é merecedor, nós começamos a colocar mérito e achar que tem pago pela graça. Ora, se eu ajo muito bem e eu tenho um coração muito bom, eu sou merecedor. Sabe o que você faz quando você faz isso? Você invalida o sacrifício de Jesus na cruz por você. Porque você coloca um si no sacrifício de Jesus na cruz. E o sacrifício de Jesus na cruz foi por você merecedor ou não. Eu preciso de um amém. Eu preciso de um amém porque o sacrifício de Jesus, toda vez que ele é falado, ele tem que ser glorificado. Toda vez que é falado do sacrifício de Jesus, irmão, que o pastor falar aqui, se você tiver uma igreja que não é tão pentecostal, você fala baixinho, amém, Jesus, obrigado. Porque toda vez que falamos do sacrifício do Senhor pela minha vida e pela sua vida, nós temos que glorificar a Deus. E, irmãos, Paulo, nesse texto, nessa concepção, ele alcança o plano de Deus verdadeiro, que é a salvação de todos. Se vocês lerem os versículos atrás, ele diz que eu vou ler para você, o versículo 11 diz, pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? E Paulo afirma, de modo algum, mas pela sua transgressão veio salvação aos gentios. Fala por os ciúmes. Nós não conhecemos os planos de Deus, nós não temos que dar destino às coisas que Deus faz, nós não queremos, não podemos querer ser entendedores dos projetos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Deus faz do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Deus é Deus. Nós não temos que tentar arrumar justificativa ou explicação para as coisas que Deus faz. Quando você tenta arrumar justificativa e explicação para o que Deus faz, você perde tempo de absorver aquilo que Deus quer que você absorva, para você tentar arrumar justificativa natural para as coisas que Deus faz no sobrenatural na sua vida. Eu sei que pode parecer complicado, uma linha de raciocínio muito complexa. Sabe por quê? Porque nós temos a mania de olhar com olhos naturais. Deus fala aqui, no 17,
Porém, alguns ramos foram quebrados, e sendo tu, oliveira brava, fostes enxertado no meio deles. Deles, porque Jesus veio para eles. E nós fomos enxertados. Pela falta de visão deles, do evangelho da graça, muitos foram cegos e perderam a visão e não puderam alcançar o que Deus tinha para a nossa vida. Uns alcançaram. Os primeiros discípulos foram todos judeus e saíram pregando pelo mundo. Eles levaram limitações para o alcance do evangelho. Eles levaram limitação para o alcance do evangelho. Eles decidiram que só um podia, que o outro não podia, quem pode, quem não pode. Irmãos, e a partir do momento que nós entramos com a nossa justiça, é nossa justiça, é um pode, outro não pode. Sou eu que decido, ou você que decide? Aquele que pode ou aquele que não pode? Foi eu que paguei o preço de sangue na cruz para ter o poder de decisão? Ou foi você que pagou? Quantos estão entendendo? Digam amém. Paulo alcança um projeto muito maior, um projeto de alcance pleno. Ele diz, Deus usou como estratégia para o que alcançasse, você fosse alcançado e eu fosse nós fôssemos alcançados. Aí ele nos chama aqui de oliveira brava. Em alguns pontos, algumas bíblias, ele chama de jambuzeiro. Quantos estão escritos jambuzeiro aí? Irmãos, vocês sabem o que é jambuzeiro? Jambuzeiro é uma oliveira brava que não dá fruto. Ela é uma oliveira brava que não dá fruto, que seu fruto, quando dá, é um fruto miúdo, sem carne, sem polpa, inconsistente, ácido, amargo. Diga para mim, fala para o Senhor, esse sou eu. É difícil, irmão, pode falar. Esse sou eu. Jambuzeiro. Está com dificuldade de falar sou eu? Fala assim, esse é tu. Ah, o tu todo mundo fala, né? O tu ficou fácil, o eu ficou difícil. Jambuzeiro é você, irmão, que foi enxertado. Sabe o que significa ser enxertado? Enxertado significa que alguém te arrancou na sua essência, fez um corte em você, te poliu, chegou na oliveira verdadeira, fez um furo e colocou você lá, para que a seiva que corre na oliveira verdadeira, a essência da oliveira verdadeira, pudesse correr dentro de você. A seiva que corre lá, para correr dentro de você. Sabe para quê? Porque os seus resultados seriam murchos, pequenos e fracos, mas quando você se coloca enxertado na oliveira verdadeira, com a seiva boa, você vai dar outro tipo de fruto. O que você não seria capaz de dar sem ser colocado enxertado lá. Ele continua e diz, no 18, não te glories contra os ramos, porém te glories. E sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Se a oliveira verdadeira é Deus, irmão, e é Jesus, é Ele que te sustenta, não é você que sustenta. Só que quando Ele nos escolheu para sermos enxertados, éramos bravos. Não dávamos fruto. Não éramos nada. Se hoje damos uns frutos, se hoje eu posso estar nesse altar falando, se hoje existem líderes de célula, diáconos, e começaram a dar frutos, é porque foram enxertados em Jesus. Porque se não fossem enxertados, nada davam. Nada davam, irmãos. Só que a partir do momento que a seiva começa a correr dentro de nós, e a expressão de Deus, o caráter de Cristo vem fazendo parte da nossa vida, nós ficamos enaltecidos e soberbos e nos achamos melhores do que aqueles que ainda não foram enxertados. Quantos estão entendendo? Digam amém.
Nós nos olhamos como superiores, ou como melhores do que aqueles que não foram enxertados. Ei, amigo, deixa eu te falar, todos são oliveira brava. Se damos frutos melhores do que aqueles que estão no mundo, é por causa da seiva. E aí, nós começamos num espírito de falar, não, nós somos melhores que os judeus dizem, nós somos melhores que nós, e nós dizemos, nós somos melhores que os judeus e melhor do que aqueles que estamos lá fora. Não, nós não somos melhores que ninguém. E lembrem-se, eu quero que vocês ponham a mão na consciência e lembrem-se do momento da conversão de vocês, ou quem vocês eram antes de alcançar o poder da palavra, o poder do sangue de Jesus, e olhem para trás, e verifiquem se vocês eram merecedores da graça. Porque eu olho para mim e eu tenho certeza que eu não era. Eu estou pedindo para vocês fazerem uma autoanálise. Não era merecedor. Não era. Mas mesmo assim alcancei. Pela graça. Quantos estão entendendo? Digam amém. Irmãos, nós temos que parar de nos exaltar pela condição que temos hoje. E entendermos que temos que enxertar o máximo de pessoas na oliveira. Porque se nós quisermos uma sociedade melhor, nós quisermos família melhor, nós precisamos enxertar pessoas na oliveira. É que só com essa seiva correndo por dentro dessa oliveira brava, é que vai haver transformação de fruto. A transformação de fruto só começa a acontecer quando a seiva que corre dentro é trocada. E deixa eu falar uma coisa para vocês, não é imediato. Eu tenho certeza que vocês olham para trás e dizem assim, o fruto que eu dou hoje para Deus é muito mais viçoso e bonito do que o fruto que eu dava quando eu me converti. Quantos estão entendendo? Digam amém. Você sabe por quê? Porque a seiva de Deus vai passando dentro de você, da oliveira verdadeira, e vai trocando o teu caráter, vai trocando a tua forma de pensar, vai trocando, vai te revestindo, vai mudando você, e aquilo que gerava ódio em você, vai gerar misericórdia, aquilo que gerava revolta, gera temor, aquilo que gerava em você morte, gera vida, porque a seiva de Jesus está correndo dentro de você, porque alguém um dia enxertou você. Tem enxerto, tem vida. Nós não vamos conseguir, e aí eu tenho que dizer para você, não é do natural, não depende de você, oliveira brava. Não depende de você, oliveira brava, decidir quem vai ser enxertado e quem não vai ser. Não depende de você limitar ou dizer, aquele nunca vai ser enxertado ou aquele vai ser enxertado. Não. A nossa obrigação é enxertar. A nossa obrigação é falar. A nossa obrigação é profetizar. Aquele que você acha que não vai, amigo, vai. Aquele que você, não, aquele ali é impossível. Não, irmão, não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. O que você quer essa noite, Kleber? Eu quero dizer para você, eu quero gerar fé em você e dizer que todos vão alcançar. Aqueles que se renderem a Cristo, aqueles que aceitarem o Senhor como único Senhor Salvador. Eu quero que vocês abram comigo no livro de Gálatas. Gálatas 3, 28. É Paulo também que escreve. É Paulo que escreve, e eu quero entender
o alcance, quero que vocês entendam o alcance do Evangelho. Diz o seguinte, 3:28. Desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Palavra de Deus, irmãos, não há distinção. Nós fomos enxertados na oliveira, alguns judeus foram quebrados. Irmão, nós em vez de criticarmos aqueles que foram quebrados, nós em vez de criticarmos aquele nosso irmão que está desviado, e termos boca suficiente para julgar e condenar, nós temos que usar as armas espirituais para dobrar o joelho e orar pela vida dele. Em vez de condenar, pedir para que Deus alcance e abençoe. Em vez de dizer que não vai conseguir, ou o que ele fez foi muito grande, foi muito mal, irmão, Deus usou de misericórdia com a tua vida, porque você não merecia. Irmão, clame para que Deus use de misericórdia com a dele. Clame para que Deus alcance a vida dele. Nós temos que parar de julgar, porque, irmãos, hoje, nós colocados e enxertados na oliveira verdadeira, nossos frutos têm que ser frutos carnudos, frutos viçosos, sem acidez, frutos diferentes do que vivíamos por causa da seiva. E aí, quando que começaremos a dar esses frutos? Quando que começaremos a perceber que temos que tomar as atitudes diferentes para poder colher os resultados diferentes? Eu quero bater nessa tecla porque semana passada eu preguei isso. Semana passada eu falei de armas espirituais. Mas aí você acompanha essa semana, você volta para o Facebook e mete a língua na vida do irmão. A gente fala isso semana passada, fala, usa armas espirituais, usa de misericórdia, e você vai para o Facebook e diz, a igreja do fulano. Irmão, para de olhar para a igreja do fulano, olha para a sua igreja. Olha para o seu templo. Cuida do seu templo. Se você conseguir cuidar do seu templo, eu já digo glória a Deus. Nosso julgamento natural não pode ser limitador para o julgamento sobrenatural de Deus. Nós temos que parar de viver e dizer que esse ou aquele vai para o inferno. E temos que nos preocupar mais se eu vou. Fica todo mundo olhando para mim de olhão aberto, arregalado, espalhado. Ih, se treme na cadeira. A palavra de Deus diz que pela incredulidade, versículo 20, para quem quiser acompanhar. Pela incredulidade, os ramos foram quebrados. O que fez eles serem quebrados foi a incredulidade. E aí? Você tem fé? Ou está sendo incrédulo? Porém, tu, mediante a fé, está firme. Então, não se ensoberbeça, mas teme. Não se ensoberbeça da condição que você tem hoje. Não se ensoberbeça da condição dos frutos que Deus tem te dado. Não se ensoberbeça daquilo que você tem experimentado de Deus, mas antes, como oliveira brava que dá fruto segundo a raiz, tenha misericórdia da vida daqueles que estão ao seu lado. Porque Deus não poupou os ramos naturais, os judeus, também não te poupará. Irmãos, a partir do momento que usamos de incredulidade e soberba, nós estamos prestes a sermos cortados. 22 diz, considerai, pois, a bondade e a
severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Ele repete, você está aqui, você foi enxertado por causa de bondade de Deus, por causa de graça. Alguém entendeu a palavra que eu dei no início? Falei, graça, deu um aleluia, alguém deu. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, não aceitarem Jesus, poderão ser enxertados. E Deus é todo poderoso para enxertá-los de novo. Pois se foste cortado da que é natureza, era oliveira brava, e contra a natureza. Aqui, irmão, aí Deus quebra todo mundo aqui. Porque ele diz o seguinte, ó, pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza. As coisas de Deus, meu irmão, não tem explicação no mundo, não. É contra a natureza mesmo, as coisas acontecem contra a natureza. Eu vejo os milagres acontecendo na vida dos meus discípulos, porque eu tenho mais intimidade, e a gente tem mais intimidade e fala, as coisas acontecem com eles, aí eles dizem assim para mim, só comigo não acontece. Aí na outra semana acontece uma coisa doida, que ele vira para mim e fala, Cleber, olha o que aconteceu na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, gente. Não existe montanha tão alta, não existe vale tão baixo, não existe rio tão largo, não existe mar tão grande, que Deus não faça milagre. Deus abriu o mar para salvar um povo. Deus abriu o mar para salvar um povo, que esse povo seria canal de bênção para mim e para você. As coisas de Deus são doidas, não procure explicação nas coisas de Deus. Agora tenha fé nas coisas que você faz, tenha fé no que Deus manda fazer, tenha fé nos projetos para que você alcance a glória. Você tem que ter fé para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não limite o que Deus pode fazer, não limite o alcance que Deus pode dar. Você foi enxertado sem misericórdia. Essa noite eu te digo, você vai ter que enxertar pessoas na oliveira por fé, sem crer. É por fé, sem alcançar que essas pessoas vão ser alcançadas, sem saber como elas vão ser alcançadas, sem saber de que jeito, com o que Deus vai ter que mover para que o coração delas se dobre aos pés de Jesus. Você vai ter que fazer por fé. Quantos aqui tem um parente, um amigo, que não acredita que ele vai se converter? Levanta a mão. Não acredita, naturalmente. Irmãos, é desse que eu estou falando. Quantos estão conseguindo alcançar? Agora eu vou melhorar a pergunta, ou piorar na visão de alguns. Quantos aqui tem um perseguidor? O pai levantou aqui e falou, é um para cada dedo, não é uma mão só não. Quantos aqui acreditam que o seu perseguidor, aquele que o diabo tem usado, porque eu expliquei semana passada, que a luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais, e se você está tentando naturalmente lutar contra o perseguidor, você não vai conseguir, e eu te disse semana passada que você tem que orar pela vida dele. Quantos aqui não acreditam que o seu perseguidor pode se converter? Levante a mão. Agora estão o pessoal da fé.